Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o famoso choripan ou pão liça. Choripan nada mais é que pão com linguiça, né? A gente importou também dos hermanos argentinos e tal, porque para eles o chouriço é a linguiça, né? A gente, sim, depende muito da região. Chouriço eles acham que é só linguiça de sangue, ou chouriço é qualquer linguiça. Mas para eles, né, resumindo, choripan, chouriço, linguiça com pão. Então, para eles lá, o choripan pode ser só um pão aberto com uma linguiça no meio e tá tudo certo. O brasileiro pegou, deu uma adaptada e fez o choripan nosso, ou o pão liça, né? Muita gente conhece como pão liça. Então a gente vai preparar aqui e nada mais é do que um pão com a massa da linguiça nele, tá? Então aqui a gente tem uma linguiça cheiro verde e aqui a gente tem um pão semi-italiano. É o mesmo pão que meu irmão usou para fazer o pão de alho, que ele falou, não sei por que é semi-italiano, eu também não sei por que é semi-italiano. Às vezes ele parla só metade. Entendeu? Então o choripan, ele pode possuir algumas variações que vai de acordo com o seu gosto, da sua criatividade e tudo mais. Quando eu aprendi a fazer, era simplesmente, basicamente, abrir o pão no meio. Eu vou abrir aqui para vocês já. Abre o pão no meio, coloca a massa de linguiça e vai para a churrasqueira. E quanto mais o tempo passa, mais o pessoal inventa coisa, mais o pessoal tem criatividade, vai colocando coisa nessa massa de linguiça. Então assim, o céu é o limite, faça do seu jeito. Aqui eu vou mostrar duas coisas que dá para fazer bem legal, mas enfim, né, o modo de fazer não vai mudar muito. Então, para começar o preparo, a gente abre o pão de lado aqui. Então, vem com uma faquinha, de preferência faquinha de pão. Então, qual pão, né, que dá para usar? Dá para usar pão francês, dá para usar pão ciabatta, dá para usar esse pão italiano, semi-italiano. Eu gosto de preferência usar pães que tenham uma casquinha, uma crostinha mais dura embaixo, porque é preferência minha. Dá para usar pão mais molinho e tudo mais, mas eu acho que fica mais gostoso com um pão cascudo, assim, um pão francês, ou um ciabatta, ou um italiano. Agora, né, a gente abriu o pão, a gente vai colocar a massa de linguiça. Então como que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui uma linguiça para vocês verem. Então aqui eu peguei uma linguiça, então a gente tem que tirar ela da tripa. Então eu posso ou fazer um cortezinho na ponta dela e ela já sai a massa por aqui, ou eu posso cortar ela inteira aqui, ó. Corto ela inteira, a gente abre ela da tripa. A gente tira a massa da linguiça. Ah, dá muito trabalho, eu sei. Então o que a gente fez? Aqui na Código da Carne a gente vende a massa da linguiça já, sem a tripa, muito fácil, não é mesmo? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar essa massa aqui também, que já abrimos. Mas também vou utilizar a nossa massa que já vem pronta. É a mesma massa da linguiça cheiro verde, é a mesmo fornecedor. A gente pediu para ele mandar a massa sem embutir pra gente, tá? Então aqui a gente vai misturar. Aqui que entra a sua criatividade. Aqui ela já está temperada como linguiça cheiro verde, mas aqui você pode fazer o que você quiser. Então quiser colocar mais tempero, quiser colocar pedaço de queijo, se quiser colocar, enfim, chimichurri seco, chimichurri molhado, dá para fazer o que quiser. Então aqui o céu é o limite. Tem gente que coloca cebola, alho, enfim, faz bem temperado. Eu gosto só de linguiça e um pouquinho de queijo. Então eu vou fazer de duas formas muito fáceis de fazer. Então a primeira forma que a gente vai fazer é utilizar o queijo. Peguei queijo cheddar aqui, cortei ele em pedaços e colocar o queijo por baixo aqui no pão. E aí depois a gente vem com a massa da linguiça no pão. Aí aqui você tem que espalhar bem a massa da linguiça para não deixar nenhum pedacinho de pão para fora, porque senão ele vai queimar na churrasqueira e vai ficar aquele gosto amargo. Só que também cuidado para não deixar a linguiça muito grossa no pão, porque daí ela vai fazer a crostinha aqui embaixo, só que o calor não chega lá no meio, então a linguiça pode ficar crua. Então faz uma camada fina de linguiça, espalha bem ela, colocar tampando todo o pão. Então aqui no segundo eu vou pegar queijo provolone e vou cortar ele em cubinho e vou misturar na massa. Então cortar em pedaços pequenos. O queijo provolone ele demora um pouco mais para derreter, então a gente consegue misturar ele na massa.
corta bem pequenininho. A gente vem da mesma forma e vamos espalhar no pão, lembrando de não deixar nenhuma beiradinha. Então aqui, diquinha de ouro antes de levar para churrasqueira, pega um azeite, dá uma pincelada aqui por cima da linguiça, para não correr o risco de grudar, principalmente se a grelha estiver limpinha, estiver no começo do churrasco. Normalmente a gente faz o choripan de entradinha e a grelha tá limpinha e acaba grudando. Então dá uma pincelada de azeite e agora sim, bora para churrasqueira. Então finalizamos o nosso choripan, tá bem douradinho. Gustavo, tá torrado. Tá torrado nada não, tá no ponto. Vocês vão ver só. Vou cortar aqui no meio. Então vamos começar pelo que a gente colocou cheddar embaixo. Aconselho usar faquinha de pão para cortar o pão crocante. Dá uma olhada. E vamos ver o com provolone na massa. Ui, papai. Vou cortar para comer. A boca foi feita para comer. Tinha uns morros de fome ali olhando. Então, aqui ó, temos os dois, né? Com cheddar e com provolone. Vamos pro primeiro então. Fica muito bom. E o segundo com cheddar agora.